nossas, muitas vezes, dores, tristezas, assim como a palavra fala, né? Para nós nos alegrarmos com quem se alegra e chorar com aqueles que choram. Isso é uma vida comunitária. Uma vida que é loucura para o mundo. É loucura para o mundo você estar num lugar onde você expõe suas fraquezas, suas dificuldades, mostra ali que você é falho, mostra ali as suas dores, um lugar onde muitas vezes você coloca a dor do outro, a luta do outro na frente da sua, um lugar onde você abre mão de certas vantagens que você tem para poder ali estender a mão para uma pessoa. Mas é isso aí. Nós somos loucos aos olhos do mundo. E é assim que nós seguimos. Esse mês nós temos estudado aí na escola bíblica, o livro de Romanos 6. Tem sido o teor das nossas pregações também. Mas eu queria começar o texto de hoje, o primeiro texto, lá em Mateus 13. Se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus 13. Nós vamos ler aí do versículo 1 em diante. Meus irmãos, temos vivido dias intensos. E eu acredito que essa intensidade dos dias, ela vai continuar assim. Porque temos sempre muitas coisas para fazer e temos uma explosão de informação. Então hoje é tudo mais... É muito mais fácil da gente saber das coisas do que antigamente, né? Estamos aí na era da informação e sempre a nossa vida é muito agitada muitas vezes. E temos visto e ouvido notícias que devem consternar aí o nosso coração muitas vezes, né? A gente soube aí nessa semana que teve um terremoto muito forte na Venezuela. Muitas pessoas morreram, muitas estão desaparecidas. As estimativas não são boas, né? Parece que foi um terremoto muito próximo da superfície, se eu não me engano, foram 13 quilômetros da superfície aonde foi ali o choque. E a gente acha que é longe, mas para um terremoto é muito perto, né? Então foi um terremoto de escala muito grande aí. Fora isso, nós sabemos aí de tantas outras coisas que têm vindo a público, pessoas que sofrem atentados, países que estão devastados, mulheres que são entregues a chibatadas, crianças que são entregues à violência. Mas além dessas notícias longe, a gente também tem as perto, né? Aqui na nossa cidade também não é muito diferente. Felizmente convivemos com violências, com dores, tristezas que estão perto da gente. E além disso tudo, convivemos com as nossas próprias dores, né? Então nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, pessoas próximas a nós que enfrentam problemas de saúde, problemas emocionais. Nós enfrentamos problemas de saúde, problemas emocionais, problemas financeiros. É problema para tudo quanto é canto, né? Caramba, irmão. O irmão trouxe um clima meio para baixo assim. Mas a gente se alegra mesmo diante de tudo isso. Não porque a gente se alegra com isso, mas é porque até diante de tudo isso, independente dessas circunstâncias, nós temos um objetivo, um alvo, um sustento que é diferente de tudo isso. Nós nos alegramos em Deus. E essa alegria em Deus, para nós que somos dele, não é uma alegria forçada no sentido, eu vou me alegrar em Deus, eu vou me alegrar em Deus, eu vou me alegrar em Deus. Tipo assim, que você fica treinando a sua mente. Mas a partir do momento que a gente crê nele, faz parte da nossa identidade se alegrar em Deus, mesmo diante das lutas e dificuldades. Quando a gente está firmado em Deus, a gente olha para tudo isso, a gente sente, a gente fica triste, a gente ora e fala, Senhor, quem sou eu no meio de tudo isso, o que eu posso fazer? Porque também a gente fica lá de bracinho cruzado achando que é tudo mil maravilhas, está errado. Nós temos que ser influentes na sociedade, não por nós, mas por Cristo. Porém, nós sabemos que tudo isso aqui vai passar.
E essa é a nossa alegria, a nossa esperança. Na verdade, nós cremos mais que isso. Esse tempo vai passar. Mas mesmo vivendo nesse tempo, nós já estamos aqui dentro vivendo na eternidade em Deus. Por isso que esse tempo não pode nos abalar tanto. Mas esse é o discurso bíblico real, mas muitas vezes na prática a gente não consegue encarar dessa forma. E aí o dia a dia vai nos tornando ali, trazendo ansiedades, medos, angústias, desânimos, coisas que a gente acha que venceu e aí a gente cai de novo. E a gente está no trabalho e olha para o lado, para o outro e vê coisas às vezes erradas, ou você não se encaixa, você não se sente confortável e é muita coisa para nós. Mas lá em Mateus 13, a gente vai ler junto, uma parábola que Cristo traz uma reflexão interessante para nós. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e outra, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Não, melhor, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, meus irmãos, Cristo fala ali por parábolas da terra, né? E que o semeador saiu a semear e as sementes caíram em terras distintas. E aí a primeira pergunta que a gente tem para refletir é: quando realmente a gente é encontrado por Cristo, quando realmente nós cremos e aí nós morremos, porque a gente não morre porque a gente crê porque a gente já morreu. Aí nós morremos junto com Cristo na cruz. E o que realmente muda quando Cristo nos encontra? O que tem que mudar em nós é a identidade. Nós muitas vezes medimos esse momento de encontro com Cristo pelas ações que a gente tem. Então, fulano parou de fazer tal coisa, ciclano parou de beber, parou de fumar, eu parei de tal coisa e tudo mais. Mas mais do que um parei, não parei, um pode, não pode, é uma vida realmente calcada e pautada em Cristo. E mesmo nós, caminhando com Jesus, nós temos que diariamente examinar o nosso coração e olhar para saber se a palavra em nós tem caído em qual tipo de solo. Temos aí 4 solos diferentes. O primeiro solo que ele menciona é a semente ali, né, que caiu à beira do caminho. Volta lá no versículo 3, eu acho. Ou 4, isso. Ó. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Esse é aquele solo que não penetrou, a semente não penetrou porque ele caiu à beira. O coração estava endurecido, bateu, saiu. Alguém pode até ouvir, mas não permanece. O próximo solo que ele menciona, no versículo 5, é: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Quantas vezes nós, ou até pessoas que conhecemos, são impactadas inicialmente por aquela emoção que Cristo, daquilo que Cristo fez, e aí ela é impactada. Nossa, eu ouvi uma palavra, aconteceu alguma coisa, eu vi um milagre, eu tive uma resposta muito imediata, eu sou completamente apaixonado por Jesus. Só que aquele impacto é imediato, mas muitas vezes superficial. Porque passa o tempo, vem as lutas, as dificuldades, o sol aparece
E aquela pessoa não criou a raiz. E sai. Porque ela se vislumbrou, mas não teve as suas expectativas atendidas. Nós não podemos cair nisso. A palavra fala, quando a gente olha para Romanos 6, é muito mais sobre viver uma vida do que sentir algo. E nós muitas vezes caímos nisso. Nós sentimos, nós temos uma emoção, mas nós não temos uma raiz firme. E aí qualquer vento que vem a gente cai, porque é uma casa construída na areia. Tem também o solo com espinhos. Outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. O solo com espinhos, talvez ele seja o mais perigoso dentre os solos. Porque existe um crescimento. Cresce aquilo que foi semeado. Só que existe também a concorrência. Os espinhos que crescem junto. Quantas vezes nós buscamos a Deus e tentamos ali nos enraizar na palavra. Nós buscamos orar, ler a Bíblia, mas é muito uma busca nossa na força do nosso braço. E aí junto com esse crescimento também vem preocupações, medos, anseios, ou até mesmo riquezas, vislumbres, desejos pessoais e coisas que crescem no nosso coração competindo com aquilo que deveria ser de Deus. Muitas vezes nós não percebemos que o nosso coração também tem espinhos que crescem junto. Mas por último, Jesus fala de uma boa terra. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. O que tem a ver essa palavra com aquilo que eu comecei falando? Meus irmãos, nós só vamos vencer essas lutas, as dificuldades, esse cenário destruidor que a gente encara, se o nosso coração for uma boa terra. Se a palavra de Deus for recebida em nosso coração. Se nós compreendermos a sua palavra. Se nós frutificarmos. Porém, temos que ter o entendimento que quem faz essa obra não somos nós, mas Cristo já fez. E talvez essa seja a maior dualidade que eu tenho na minha cabeça. A maior dificuldade de entender. E aí a gente tem grandes teólogos que muitas vezes levantam discussões sobre qual é a participação de Cristo e qual é a nossa. Até onde é responsabilidade minha, até onde não é. A verdade, meus irmãos, é que nós não temos que nos preocupar até onde é a nossa parte e até onde é a parte de Cristo. O que nós temos que nos preocupar é, nós estamos em Cristo. Porque se nós estivermos nele, nós só vamos olhar para ele. E nos tornaremos um com ele. A obra ele fez na cruz. Nós fomos atraídos por ele e para ele na cruz. E se nós entendermos isso, com certeza o nosso coração é uma boa terra. Nós temos que orar, nós temos que vigiar e nós temos que buscá-lo. A ponto de, como foi mencionado na escola bíblica, nós não titubearmos em situações em que nós deveríamos exalar a palavra. Quantas vezes somos colocados à prova e nos esquecemos de coisas que temos ouvido de Deus? Porque muitas vezes é superficial. Porque muitas vezes nós não temos feito a nossa parte, que é entregar os nossos membros a Deus, dedicarmos tempo a Deus, oferecer a nossa vida a Deus. Irmãos, se nós somos um com Ele, nós vivemos para Ele. E aonde nós estamos, nós somos representantes de Deus ali. No nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, mesmo que tudo isso seja loucura para os outros. Mesmo que a sua postura no seu trabalho seja loucura para as pessoas. Mesmo que você seja chamado de ingênuo, ou mesmo que você seja chamado de lunático, nós não temos que nos movimentar por aquilo que falam, nem por comparações que fazemos, mas nós devemos estar firmes naquilo que o Senhor diz, firmes na palavra
de Deus. Esse é um coração que tem uma boa terra, uma terra que recebeu a palavra. É por isso que nós olhamos para coisas que acontecem. Nós não se sentimos à parte, mas nós se sentimos participantes a partir da ótica de Cristo. Está acontecendo na sociedade, eu estou inserido na sociedade, porém, eu não sou daqui. Então, eu não vou olhar com a ótica desse mundo. Aconteceu tal coisa, o modo mais adequado a se agir ali é vingança. Mas a palavra de Deus diz outra coisa, eu vou pela palavra de Deus. Eu não devo perdoar porque foi injusto, mas o que a palavra de Deus diz é para perdoar, então eu perdoo. Quando os espinhos querem crescer, as preocupações, as angústias, os medos ou até mesmo coisas que nos tiram do foco, nós voltamos o nosso coração a Deus, porque nós somos um com Ele, nós vivemos para Deus. Como viver para Deus? Clamando o nome do Senhor, olhando para a sua palavra e crendo nas suas promessas. Qual solo temos sido? O solo que não recebe a palavra. O solo que recebe e se emociona, porque sentiu uma experiência. Sentiu um frisson. Mas logo caiu porque não estava profundo e ficou esperando a experiência. Eu estou esperando sentir de novo. Sentir para perdoar, sentir a presença de Deus. E aí você não sente, você cai. Somos um solo que tem competido com tantas outras coisas. Temos outros deuses, ou somos uma terra boa que recebe aquilo que o Senhor tem para nós? Quando recebemos essa palavra, nos tornamos um com Deus. Não por causa da nossa bondade, mas por causa da obra de Cristo na cruz. Como então vencer o pecado? Como então vencer essas lutas? Como então ser uma boa terra? E o segredo de tudo isso já foi mencionado hoje na escola bíblica e no começo do culto. Já foi vencido. Já foi vencido. O Senhor já venceu as suas lutas, as suas dores, o medo, a angústia, a aflição. Já foi vencida na cruz. Agora nós temos que tomar posse. Termos assim, e tomar posse. Mas é verdade, a gente tem que tomar posse dessa verdade. Crer em Cristo, porque Ele já venceu. Nós morremos com Cristo, meu irmão. Nosso velho homem foi crucificado. E por isso nós temos que tomar essa verdade e diariamente olhar para nós, clamar o nome de Jesus e carregar a cruz, porque Ele já venceu por nós. Eu tenho, muitas vezes nas minhas orações, entrado em certos conflitos comigo mesmo, justamente por essa mentalidade de que Cristo já venceu e que eu morri, que eu sou uma nova criatura. E aí, às vezes eu vou orar e falo, Senhor, me ajuda a vencer tal coisa. Ou me ajuda a melhorar nisso daqui. E aí vem aquele sentimento de, muitas vezes quando a gente quer melhorar, é como se a gente pegasse esse velho homem e desse uma reformada nele para ele caminhar melhor. Só que o fato é abandonar o velho homem e viver a nova identidade. Perfeita em Cristo, superando os pecados, mesmo que eles existam. Nós estamos na presença dele, mas ele não tem domínio sobre nós. A graça de Deus não apenas nos perdoa, mas ela muda o nosso reino. Nós entendemos que não somos daqui, mas somos dele. E aí, meu irmão, minha irmã, onde você estiver, você vai entender que não é o que as pessoas pensam, mas o que você vive para a glória de Deus.
Abra sua Bíblia em Colossenses 3. Colossenses 3, 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Deus, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Meus irmãos, eu quero voltar para o começo desse texto, porque lá no versículo 3, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Segura aí. A gente olhou e viu que o mundo jaz no maligno, que tem muita coisa acontecendo, que são muitas situações, e que nós estamos no meio de tudo isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós vimos que o nosso coração é um solo, uma terra. E qual terra ele tem sido? Uma terra boa, uma terra com espinhos, uma terra que está fechada? Mas se nosso coração é uma terra boa, ele recebe a palavra. Mas mesmo recebendo a palavra, crendo em Deus, por que que eu tenho tanta dificuldade de superar coisas como está escrito em Colossenses 3:5? Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, idolatria. Outras coisas que falam mais à frente, como maldade, como... Passa mais um aí, mãe, que ele vai falar mais à frente. Pode ir passando. Desobediência, mais um. Aqui, ó. Ira, indignação, maldade, blasfêmia. Como que eu venço tudo isso? E o segredo, meu irmão, você não precisa vencer porque já foi vencido. Beleza.
Mas na prática, como que isso funciona? Nós temos que fazer uma autoanálise, porque muitas vezes nós não vencemos essas coisas, porque nós estamos falando que cremos na obra de Cristo, mas é apenas algo que está saindo da nossa boca, mas na prática nós não estamos vivendo nisso. E aí na prática, meu irmão e minha irmã, são aquelas coisinhas pequenas que a gente acha que não tem nada a ver. Na prática, muitas vezes, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler a Bíblia. É só uma coisinha ali, é só uma discussãozinha. É só uma sementinha que eu não preciso perdoar. É só algo que eu não tenho que resolver. E coisas que o inimigo encontra em nós brecha. E aquilo que deveria ser de Deus fica sufocado por coisas que nós deveríamos resolver. Como está a nossa vida de oração, de palavra, de devocional? Quanto tempo temos dedicado a tantas outras coisas que não nos agregam, que não nos acrescentam? Quanto tempo temos nos dedicado à nossa família de maneira saudável? Temos orado com os nossos filhos, temos orado com a nossa esposa, temos tido boas convivências, tenho perdoado a minha família, eu pedi perdão por coisas que eu fiz, ou eu estou envolto justamente nessas coisas que falam lá no versículo. Põe aí, Miguel, acho que é o 7 que a gente estava. Ou estamos mergulhados, o 8, né? Na ira, na indignação, na maldade, estamos blasfemando, estamos falando besteira, porque a nossa boca vai falar aquilo que o nosso coração está cheio. Mas como é que o coração vai estar cheio dessas coisas se nós somos uma terra boa? Quer dizer que não temos sido muitas vezes essa terra boa. O nosso coração está ali, crescendo, com os espinhos também. Nós devemos refletir, meus irmãos. Nós devemos encarar isso tudo como vida ou morte, porque é. Muitas vezes aqui nós não vemos o impacto, mas é vida ou morte. E hoje o Senhor nos chama para essa vida. Hoje o Senhor nos traz a reflexão de como nós temos vivido. E Ele nos dá todas as ferramentas em Colossenses, em Romanos, nos Evangelhos. E a gente consegue olhar e entender que mesmo com as lutas e dificuldades, mesmo sendo pecadores, Ele nos chamou, Ele nos atraiu e Ele nos ama. E como nós temos respondido a tudo isso? Como tem sido você no seu trabalho, na sua casa, mas principalmente dentro do teu coração? Onde ninguém vê, onde você tem depositado a sua ansiedade, a sua angústia, a sua raiva, a sua ira. Não estou falando que você não pode sentir essas coisas, mas eu estou te perguntando o que você faz quando você sente isso. Se Cristo venceu isso por nós, por que nós deixamos essas coisas nos sufocarem, a ponto de não viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver? O Senhor nos chamou para ter plenitude de vida, meu irmão. Viver a verdade. E nós somos sufocados, porque nós não estamos firmes em Deus. Porque nós cremos, mas nós deixamos a rotina do dia a dia nos sufocar. Nós não oramos e nós deixamos o inimigo falar à nossa mente. O mundo necessita de pessoas que sejam embaixadores de Cristo nessa terra. As prioridades desse mundo são reconhecimento. Então, quando você está lá e não se sente reconhecido, isso mexe com você. Isso mexe comigo. Mas por quê? Porque nós estamos querendo o reconhecimento à base do mundo. O mundo é regido por dinheiro, por fama, por sucesso, por conquista em cima dos outros. Mas Paulo nos diz, pensem nas coisas do alto. Não é para você viver alienado. Alienado é você estar fora de uma realidade. Não, nós estamos nessa realidade. Lá no seu trabalho, você precisa ser um bom profissional. Você vai crescer profissionalmente. Você pode ter uma casa, um carro, mas é aquilo, Senhor, o que o Senhor me entregou, o que eu faço?
a minha família, os meus recursos, o meu emprego, está tudo diante do Senhor. Tenho tido reflexões em relação ao meu trabalho, converso muito com a Mai em relação a isso. Porque a nossa profissão é uma profissão que, na concepção dela, né, é uma concepção de ensino, de amor, de você fazer aquilo com alegria, o prazer de estar ensinando pessoas. E quantas vezes vemos situações que a gente se pega e pergunta: nós estamos ensinando como Cristo ensinaria ou nós estamos aqui apenas por um trabalho? E você pode pensar assim também. Quando eu trabalhava em outros lugares, eu refletia, cara, eu estou aqui das 8 às 5, todo dia, de segunda a sexta. Ou agora na minha realidade, estou lá da 1 às 10, de terça a sábado. Só para estar aqui, no automático, bate cartão, prepara a aula, faz tal coisa. Ou então, carrega um caminhão, expede nota. Ou então, libera uma nota, faz alguma coisa no financeiro, libera um cliente e tal. Não sei qual que é a sua realidade. Você é empreendedor, se você não é, você está na sua casa, você é dona de casa, eu não sei o que você faz. Mas você só está fazendo por fazer, tem uma hora que a gente não aguenta. E aí começa a vir, nossa, como eu sou frustrado. Como eu sou um errado na vida, como eu não dei certo. Porque eu não vejo propósito, fulano está melhor que eu, sabe mais do que eu. E aí, isso consome a gente de uma forma que a gente começa a não aproveitar a família, não aproveitar filhos, esquecer do propósito que fomos chamados, e aí você começa a se consumir dentro da sua ira, da sua angústia, da sua maldade. Mas, meus irmãos, Cristo já venceu tudo isso. Pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para você, porque você realmente é finito. Você não tem salvação e não tem capacidade de ser melhor. O que temos de bom vem de Deus. Olhe para Jesus. Em Cristo você tem o verdadeiro valor. Mas não porque você é muito bom, é que o seu valor está lá na cruz. Você está crucificado. Pare de olhar com vitimismo para as situações, mas passe pela cruz e saiba que Cristo morreu por sua causa. Mas não no sentido de ele morreu por sua causa para te salvar. Também, isso é verdade. Mas ele morreu por sua causa porque era você que tinha que ter morrido. Era eu que tinha que ter morrido. Se eu me sinto melhor, pior que a outra pessoa também tinha que ter morrido. Eu tinha que ter morrido. Eu não tenho nada em mim que seja bom. O que a gente tem é bondade e misericórdia do Senhor. Por isso que nós temos que ser gratos. Seja grato pela sua família. Seja grato pelo seu trabalho. Seja grato por essa comunidade de fé. Seja grato pela sua cidade. Para de falar mal da sua cidade. A gente não pode ser doente de falar que é mil maravilhas, mas pare de amaldiçoar a sua cidade. Ore pelas pessoas. No momento de angústia, para de correr para onde não acrescente nada. Corra para o Senhor. Clame o nome de Jesus. Clame o nome de Jesus. Ele te ajuda a carregar a cruz. Nós cantamos isso há pouco. Cristo é a nossa vida. Que possamos deixar essas roupas velhas, essas mochilas para trás. A ira, a maldade, a mentira, a impureza, a angústia, a raiva. Mede aí, meu irmão, olha para o teu coração. Você tem sentido muita raiva? Tem alguma coisa errada. Você está muito irado? Tem coisa errada. Deixe isso para trás e se revista das novas roupas, compaixão, humildade, mansidão, perdão, amor, mas principalmente perseverança. Persevere. Não persevere aqui na força do seu braço, mas persevere em oração. Persevere em oração. Meu irmão, se você trabalha numa empresa, você tem um uniforme. Vamos pensar na galera aí, às vezes da produção, da logística, ou até do administrativo, tem uma roupa ali da empresa, ó. Mudei de emprego, eu troco de uniforme. Eu troco de crachá.
Eu posso exercer a mesma profissão, mas eu mudei. Se você vive a vida de Deus, você não pertence mais à lama de antes. Você tem uma nova vida. Você foi limpo por Jesus. Deixe que Ele troque essas roupas. Se livre. Livre das coisas do passado. Viva para Cristo. Analise o seu coração. Veja a terra que você é. Veja se o seu coração está preparado. Não olhe, Senhor, até onde eu vou, eu não consigo, eu não posso. Mas olhe para Jesus com identidade. Saiba que você é filho. Cristo já venceu e você foi crucificado com Ele. Você morreu e é uma nova criatura. Tudo se fez novo. Nós não precisamos estar presos ao passado ou às coisas deste mundo. Porque nós temos a Cristo, nós vivemos a vida de Cristo. E assumindo essa identidade, essa realidade, nós seremos relevantes aonde nós estivermos. Não por causa da nossa bondade, mas por causa de Cristo. A palavra de Cristo nos revela um novo reino, uma nova identidade, um novo jeito de viver. E é por isso que nós caminhamos. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque, meu Deus, tantas vezes eu, no meu coração e na maldade que existe dentro de mim, quantas vezes questionei, Pai, mostra para nós algo novo, queremos viver uma experiência diferente. Senhor, de novo a mesma palavra. Mas aí eu olho para a minha realidade, Pai, e eu vejo que a Sua palavra se renova a cada manhã. Não porque ela tem letras novas, tem uma sensação, uma experiência diferente, mas porque ela fala conosco aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que nós precisamos ouvir. E o Senhor tem falado para nós, ó Pai, que nós somos um contigo, que nós morremos. Que somos nova criatura, Pai. E por isso, Senhor, nos despimos das coisas do passado. Pai, nos ajude a analisar o nosso coração para saber qual solo que nós temos sido, Pai. Uma terra boa ou uma terra com espinhos, uma terra que rejeita a Tua palavra. Pai, que a Tua palavra em nós seja real e verdadeira, Senhor. Para que possamos crescer em Ti e viver a Tua vida, Pai. Que nós possamos nos livrar, ó Deus, da ira, da maldade, do rancor, do medo, da angústia. E viver uma vida de gratidão, de verdade, de alegria e de identidade em Ti, Senhor. Pai, eu oro isso agora, mas me ajude a orar isso, ó Pai, no momento que eu estiver com as crises. Nos momentos, ó Pai, que nós estivermos enfrentando lutas. Nos momentos, ó Pai, que o inimigo sussurrar coisas ao nosso ouvido que não é verdade. Nos momentos, ó Pai, que nós pensamos em desistir. Nos momentos, ó Pai, que nós nos frustramos porque existia algo que estava bom e aí aquilo não está mais bom e a gente ficou triste, a gente ficou frustrado e a gente pergunta, Senhor, por que comigo? São nessas horas, ó Pai, que a Tua palavra tem que ser verdade em nós. São nessas horas, ó Pai, que nós temos que ter tatuado em nosso coração a Tua verdade. Então nos ajude, ó Deus, a lembrar da Tua palavra nesses momentos. Nos ajuda, Pai, porque nesses momentos, quando nós estivermos tristes, desistindo, com medo, com raiva, querendo vingança, querendo fazer do nosso jeito, nós vamos lembrar da Tua palavra. E a Tua palavra diz que nós não mais vivemos por nós mesmos, mas o Senhor vive em nós. E aí a realidade não é a minha realidade, mas é a Tua realidade. É a Tua verdade e a Tua identidade. A gente precisa lembrar disso nesses momentos, Senhor. Ajuda a gente a lembrar disso nesses momentos, Pai.
Em nome de Jesus, Pai, no nosso trabalho, na nossa casa, dentro do nosso coração, quando ninguém está vendo. Nos momentos que a gente não sabe, que a gente tem medo, que a gente se pergunta, que a gente fica em dúvida. Nesses momentos, ó Pai, traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança. É a Tua palavra, Senhor. Nos perdoa por tantas vezes querer resolver da nossa forma. Tantas vezes a gente quer ser o semeador, o agricultor, e quer ir sozinho, e quer fazer sozinho, e quer cortar a orelha do guarda, porque a gente quer defender, e a gente quer, Pai, mas a gente não sabe, porque não é a nossa missão. A nossa missão é descansar em Ti, Pai. Nosso papel é descansar. E quando a gente descansa, a gente vive com propósito. E quando a gente vive com propósito, a gente é influente. Não por nossa capacidade, mas a gente leva a Tua palavra. Que o nosso objetivo de vida, Senhor, seja agradar a Ti, viver para a Tua glória. Que nós oramos em nome de Jesus.